Trazendo uma palavra de Deus para o nosso dia. Ô, glória! Primeiro agradecendo, gratidão, gratidão. Estamos vivos, Senhor, vivos. Mais um dia foi nos dado de presente. Ô, Deus maravilhoso! E sabe o que ele diz hoje? Ora, ora, intercede, que eu ouvirei, que eu farei. Mesmo que você tenha cometido coisas ruins, mesmo que você esteja sendo castigado quando você se joga, quando você pede perdão, quando você ora, que é de verdade do seu coração, Deus ouve, Deus responde. Deus manda a providência. Tu crê? Porque se você crê, você verá. Está aqui em Abacuque 1, quando aquele povo de Deus estava lá amedrontado, depois de ter errado, ter feito tantas coisas, e que contra Judá vinha o castigo. Ele ia ser castigado pelos caldeus, que era um povo, numa nação amarga, impetuosa, tem aqui nas escrituras. Eles eram pavorosos, terríveis. E o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo. E Abacuque, o profeta, foi para intercessão. E sabe o que ele disse? Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão. Não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E continuou ali intercedendo, porque, Senhor, olha para nós, Senhor, faz, Senhor. Ele pediu, ele orou, ele intercedeu por aquela situação. E assim você pode fazer, com fé, acreditando. E o Senhor respondeu ao profeta. Olha o que o profeta disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu teria às minhas queixas. Ele intercedeu. Depois, ele ficou ali, numa torre, lá, vigiando e orando, sozinho, esperando Deus falar com ele, porque sim, Deus fala. E sabe o que Deus respondeu para o profeta? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, deu uma visão para o profeta. E ele continua dando visões. Grava-o sobre as tábuas para que quem passe lá, até que venha passando, correndo, veja. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá
pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escarnece como um sepulcro e se escancara como um sepulcro, e é como a morte, que não se farta, não para, sai destruindo. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Mas o Senhor vem com socorro. Ele traz estratégia, mas você está aqui como profeta, intercedendo. Você soubesse o poder da intercessão, da oração, de você ficar ali no seu quarto, trancar a porta, meu irmão, minha irmã, e colocar perante o altar, perante Deus, os inimigos, as nações, por mais que sejam ali parecidas com os caldeus, sabe? Pavorosos, terríveis. Nosso Deus põe fim. Nosso Deus diz: chega. Nosso Deus escuta nossas orações e responde. Chama a tua família, chama uma mulher, um homem de oração e diz: vamos interceder, vamos para a intercessão junto ao nosso Deus que nos responderá, e dos nossos inimigos, das nossas dificuldades, cuidará. Você crê? Meu irmão, se você crê no poder dessa palavra, você verá. Tire hoje e leia Abacuque 1. Pode ir lendo e refletindo. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Ele abre os ouvidos, ele diz: eu vou me inclinar e vou ouvir a sua intercessão, eu vou ouvir a sua oração e eu vou te responder. E todos verão. Quem passar devagar, quem passar mais depressa, quem passar correndo, verá o que eu vou fazer. Oh, palavra grandiosa. Essa palavra não irá voltar vazia. Essa palavra tem poder. Toda palavra, toda pausa que teve aqui um ponto e uma vírgula se cumprirá. Porque aqui está a verdade, aqui está a verdadeira profecia, a verdadeira revelação. Eu não canso de te dizer, meu irmão, minha irmã, essa palavra é viva. Se você começar a ver com os olhos espirituais, você não vai deixar de ler, de se alimentar, de meditar, de praticar, de seguir o que está aqui. Tu entendes o que eu estou te dizendo? Tu crê? Mais uma vez eu digo, se você crê, você verá. Pede. Pede que eu te dou, bate que será aberta a porta. Entenda isso. É uma ordem de Deus. É uma promessa de Deus. É um direito seu e meu como filhos obedientes, justos, intercessores, que quando a gente chamar ele virá, quando a gente bater a porta será aberta, quando a gente procurar nós vamos achar o que nós estamos procurando. Eu creio nisso. Eu vivo isso. Não há nada melhor do que se ter intimidade com Deus, ter intimidade com amigos que possam te abrir portas. Bom, mas como Deus não há, porque Ele está em cima de todas as coisas, acima, aliás, de todas as coisas, e o que vem dele é suave. Ele não vai te dar nada te enganando. Você pedir um pão e ele dá uma cobra, e ele dá uma pedra, e ele dá... Não! O homem pode fazer isso.
O homem te engana, o homem te dá, o homem te vende, dizendo que é ouro e não é. Não é assim? Preste atenção. Mas Deus não. O sim de Deus é sim, o não de Deus é não. Ele não muda. Passe o tempo, passe nações, décadas, passe. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua, ele é um grande poder. Quando você olha para esse mundo, quando você olha para um ser humano, a perfeição, quando você olha o mar, quando você olha a natureza, o céu, o universo, que coisa linda, maravilhosa, que poder! Há um Criador mais poderoso, mais lindo, mais, sabe, eficaz do que tudo isso. É Deus. Ele existe, ele é real, e se você clamar, se você descobrir o poder que há dentro de você, o poder da oração, da intercessão, meu irmão, você vai ver a mudança na sua vida. Sabe? Quando ele diz o meu fardo é leve, quando ele diz isso para mim e para você, que cuida dos nossos inimigos, sabe o que acontece? Todo mundo que está fora está vendo o vento soprando. Todo mundo que está fora da sua casa, da sua vida, está vendo o vento soprando. Mas quando te encontra, diz, você está tão bem, você está mais jovem, você está tão bem. Você é tão feliz que ninguém nem pensa que você, nem imagina que você passa por isso. É a paz, é a leveza que está, que existe em estar com Deus, em ter intimidade com Ele. Em ter o favor de Deus. Pouquíssimos têm o favor de Deus. Alguns buscam prédios, carros, riquezas. E nós buscamos o que o dinheiro não pode comprar, o favor de Deus. Em que você bate e Ele abre. Em que você pede e Ele te dá. Em que você chama e Ele vem. Você tem noção que o verdadeiro poder é esse? E que Ele disse, se você orar, se você crer, você fará grandes coisas, você pode. Você tem uma centelha divina dentro de você, o Espírito Santo habita em você, você tem uma promessa grandiosa dentro de você, já está aí no seu DNA, que você faz parte disso tudo e que você pode. Mas você prefere, ao invés de vir na Bíblia, ler, entender, se alimentar, viver, pagar a um coach, né, que ensinam várias coisas, que dizem, olha, o que você pediu, se você mentalizar. Eu ando assistindo algumas coisas e vendo, e lendo a palavra e fazendo essa comparação. Tudo aqui, há milhares de anos atrás, diz. Assim como o homem pensa, ele é. Peça, acreditando que já aconteceu, porque é seu. Veja com os olhos da fé. Veja já materializado, porque já é seu. Mas você vai acreditar no homem. Vai, eu vou pagar, não quero saber quanto é, porque vai despertar em mim. Está aqui. É de graça. Todo o ensinamento que você precisa para a sua mudança, para o seu crescimento espiritual. Mas a gente prefere, né, ir atrás do homem, que engana, que mente. Aí depois sai nos jornais, fulano fez isso, fulano não era isso que disse, fulano só queria o dinheiro de fulano, e você fica frustrado. Deus jamais vai te frustrar. Ele não vai te frustrar. Só se você quiser ir pelo seu entendimento. Se você, às vezes nós queremos uma coisa de Deus, eu quero. Não é assim? E muitas vezes nós vamos buscar aquilo dali e nos arrependemos e começamos a culpar a Deus. Mas Ele diz, espera que eu tenho o melhor para você. Amadurece mais tua fé, eu quero te preparar para te dar. Eu não quero que você se perca. Eu quero te dar riquezas, eu quero. Mas eu não quero que você coloque isso em primeiro lugar, que a riqueza seja teu dono. Que ela mande em você, que ela te escravize. Você sabia que é isso?
Às vezes tira alguém da nossa vida. Aí a gente se revolta com Deus e diz, não, eu vou ali. Eu vou atrás daquela pessoa, porque ela faz uma oração contrária para não dizer outra coisa, né? Mas eu vou falar que é uma amarração, pessoas vão fazer, porque eu vou trazer. É meu. Aí depois você quer se libertar, não consegue, depois vem ameaça, vem violência física. É assim, meu irmão. Então espere o tempo de Deus que vai acontecer. Porque existe uma lei divina aqui. Nessa terra, no universo todo, que tudo se cumprirá no momento certo, há um tempo para todas as coisas. Você entende, assim como há um tempo de germinar uma semente, um tempo para a fruta amadurecer, um tempo para aquele feto amadurecer dentro do nosso corpo e depois, no tempo certo, se sair antes, dá problema. Se passar, dá problema. Tudo há um tempo certo. Comece a prestar atenção. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Eu sempre faço questão de citar Eclesiastes 3, porque ali é uma verdade. Se você está no tempo de chorar, no tempo de plantar, tenha calma. Tenha calma. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Vai passar. Eu te garanto, pelo que eu conheço da palavra e do que eu já vivi, vai passar. Mas se você também está vivendo seu tempo de sorrir, seu tempo de colheita, vai passar. Vão vir tempos difíceis, às vezes também tá naquela chuva boa e tá tudo dando certo, tudo plantando, aí de repente vem aquela seca, não é assim? É assim a nossa vida. Nada é para sempre, a não ser os céus, o poder de Deus, Deus. Você entende, meu irmão? Então segura essa palavra, o poder da intercessão. Se você tiver de corpo, alma e coração ligado à videira, ele diz as coisas do alto, o poder que vem do alto. É um poder tão grande, se nós tivermos um pouquinho assim, Jesus disse quando passou por aqui, do tamanho de um grãozinho de mostarda, tu farás tanta coisa, tu dirás, sai monte, vai para aquele mar, vai, anda, vai, seja curado, vai, seja liberto, irá acontecer. Mas para isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, aumentar a nossa fé, e não há outro meio a não ser do que através da palavra de Deus. E a intercessão tem um grande poder. Quando você intercede, quando você vai para a torre de vigília, fica lá só você e Deus, ali, orando, aguardando. Deus vem e fala e diz que vai fazer, que quem passar correndo vai ver. Ô, glória! Eu creio. Ai de mim se não crer. Se eu não tivesse essa fé viva, eu não estaria pelas coisas que eu já passei na minha vida. Eu não estaria passando e as pessoas dizendo, você está tão bem, você está mais jovem, você está... Sabe por quê? Porque eu acredito num Deus todo-poderoso, porque pelo que eu vivi, as frustrações desde a minha infância era para eu estar, como a gente diz aqui, no Nordeste, no fundo de uma rede. Mas eu sempre segurei ali na mão de Deus, porque desde pequena ele me dizia que eu existo, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, eu existo, eu estou com você. Eu mesmo ali sem entender, em sonhos, em visões, eu via. E eu comecei a acreditar depois de muito penar, de muito apanhar dessa vida. Deus é maravilhoso, a ele toda a honra e toda a glória. Meu irmão, eu desejo um dia abençoadíssimo para você. Interceda, 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 que você verá a glória de Deus na sua vida.